Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje vamos abordar dois temas que estão na atualidade em Angola, que é o tema a subida do preço do gasóleo e a subida do preço da corrida do táxi. Vale lembrar que vamos fazer uma análise estritamente econômica. Vamos simplesmente colocar a ciência ao nosso dispor. Vamos começar com a subida do combustível, a subida do gasóleo. O gasóleo subiu a 400 kwanzas, que é muito caro. Mas a pergunta que não quero calar, esta é uma medida certa do governo? Respondendo como economista e cientificamente, sim, é uma medida correta, uma medida acertada. Por quê? Porque a subvenção dos preços não é uma medida que se aplica a longo prazo, é uma medida que só funciona no curto prazo, é uma medida que só funciona se está a ser aplicada de forma temporária, enquanto está a se trabalhar numa medida permanente e mais eficaz. Mas se a medida do subsídio aos preços for permanente, for a longo prazo, esta medida traz mais prejuízo do que proveitos. Essa medida traz mais efeitos negativos do que positivos. Então, é uma medida de transição apenas. É uma medida boa, sim, mas a curto prazo e para efeito de transição. É uma medida ruim porque primeiro, os preços são artificiais, os preços não são reais. A outra é uma medida que ajuda tanto o rico como o pobre. O pobre precisa de ajuda, certo? Mas o rico não precisa de tanta ajuda assim. Então, aquele dinheiro que está a se dar ao rico era um dinheiro que podia muito bem ser investido em educação, saúde e infraestrutura. E a outra causa que leva-me a dizer que esta medida do subsídio não é boa é que essa medida não incentiva a criatividade e a competitividade nas empresas. Por quê? Porque as empresas se acomodam com o apoio do governo, o apoio estatal. E outra razão é que esta medida incentiva o contrabando, porque os produtos subsidiados podem ser vendidos em países vizinhos ao preço real. E nós temos prova disso. O nosso combustível está a ser contrabandeado para os países vizinhos. Então está a ser comprado a um preço baixo em Angola e está a ser vendido a um preço alto, que é o preço real fora de Angola. E todo mundo sabe que o segredo para ficar rico é comprar barato e vender caro. Então tem gente a ficar rico com este contrabando, tem gente a ficar rico com este subsídio dos preços, e essa gente não é o povo angolano, essa gente não é o pobre. Agora, eu sei que esta medida do governo foi imposta pelo FMI. O FMI emprestou dinheiro ao governo angolano, e o governo angolano, ele quer honrar o seu compromisso com o FMI. Ele está com a corda no pescoço, então ele está adotando essa medida pensando apenas no pescoço dele. E o FMI também só está a pensar no investimento que ele fez. Ninguém faz investimento para perder. Por isso que ele está a impor estas medidas. Prova de que a ciência está certa de que a medida de subvencionar os preços não é acertada é que nós subvencionamos os preços desde que Angola existe. Agora a pergunta que eu não quero calar é: a pobreza acabou? Não. O povo angolano ficou rico? Não. A corrupção acabou? Não. Estamos numa posição agora que quase todo mundo é corrupto. Quase ninguém é rico. E mais de 80% da população é pobre. Mas nós sempre usamos a subvenção do preço. Então, em que isso está a nos ajudar? É o que a ciência diz. Esta é uma medida que funciona a curto prazo, mas a longo prazo não funciona. A longo prazo não elimina a pobreza, não cria ricos e não elimina a corrupção. Então, a pergunta que eu não quero calar é: perante este quadro, o que fazer? Se a medida da subida do preço do combustível é acertada, então o que fazer? Como ajudar o pobre?
A resposta é simples, a ciência também já responde isso. E o Brasil já implementou isso e está a ter sucesso. A resposta é assistência social, que no Brasil chama-se Bolsa Família, que consiste em dar dinheiro diretamente às famílias carenciadas, no lugar de subvencionar os preços, porque subvencionar os preços, tanto o rico como o pobre se beneficia. Mas se eu dar o dinheiro diretamente ao pobre, já não preciso dar dinheiro ao rico. Então, aquele dinheiro que eu tinha que dar no rico, agora é uma poupança, mas eu continuo ajudando o pobre. Esta é a solução. E a economia diz que funciona. A ciência diz que funciona. Por quê? Porque, ao contrário da subvenção, os preços são reais. Os preços não são artificiais, não são falsos. Então, se as famílias tiverem dinheiro, as famílias vão gastar, porque este dinheiro é mesmo destinado para o consumo, é mesmo destinado para ajudar o povo a conseguir bancar o preço real da economia. Então, o povo vai ter dinheiro para consumir, e quando ele consumir, os empresários têm clientes a comprarem, e se os clientes continuarem a comprarem, o empresário está a ficar rico. Quem é empresário vai ficar rico. E se o povo está consumindo e os empresários estão a ficar ricos, o governo também ganha. Por quê? Porque o governo vai tirar imposto. E se os empresários continuarem a ter lucro, eles vão ficar com olho grande, vão ter mais ambição. E o que isso significa? Isso significa mais trabalho. Vai criar mais postos de trabalho, vai empregar mais gente. E se empregar mais gente, é bom para o governo, porque o governo vai tirar muitos impostos dos trabalhadores e também vai tirar muitos impostos das empresas. Se as empresas venderem muito, é muitos impostos sobre os lucros que o governo vai tirar. Então, todo mundo está a ganhar. Os empresários estão a ganhar, o governo está a ganhar e o povo está a ganhar. E a economia também ganha. Por quê? Porque a assistência social, ou Bolsa Família, como é chamado no Brasil, elimina a pobreza, tira as nossas meninas da vida da prostituição e tira os nossos rapazes da vida da criminalidade. Está provado que este simples gesto de ajudar os mais pobres financeiramente elimina esses três problemas: criminalidade, prostituição e pobreza. E uma das consequências disto é cria-se ricos no processo. O país fica rico, cria-se muitos empregos, cobra-se muitos impostos. E a outra parte é aquele dinheiro que o rico estava a se beneficiar, agora o governo pode canalizar para a educação, pode canalizar para saúde, pode canalizar para infraestruturas, criação de estradas, rede de esgotos, melhorar a rede de comunicação, ou mesmo, no caso de Angola, pegar aquele dinheiro que era dos ricos e pagar lá a dívida com o FMI. Então, a medida de subvencionar os preços é boa se for uma medida temporária, uma medida de transição para a gente caminhar para a medida de assistência social, que é o chamado Bolsa Família, que é uma medida mais eficaz. Agora, já vimos que com subsídio aos preços, a corrupção existe. Então, vamos eliminar a corrupção com assistência social? A resposta é, no curto prazo, não. Mas no longo prazo, sim. No curto prazo, não. Por quê? Porque a corrupção em Angola está no sangue. Então, não vai ser do dia para a noite que vai se acabar com a corrupção. Vai levar tempo. Mas, pelo menos, a assistência social é melhor que o subsídio ao preço. Por quê? Porque na assistência social tem registro. Se tu está sendo corrupto, tranquilo, mas está ficando registrado. A justiça pode demorar, aí vai chegar. Esta é outra vantagem da assistência social, porque está lá registrado. Se tu não merecias aquela ajuda, mais tarde alguém vai ir à tua atrás e vai dar conta que, segundo os registros,
tu não necessitavas daquela ajuda e beneficiaste daquela ajuda. E tu vais pagar, tu vais devolver o dinheiro que tu usaste, que era o dinheiro que era para canalizar para a educação, saúde, infraestrutura, que era o dinheiro para ajudar uma família necessitada. Então, tu vais ser responsabilizado pelos teus atos. Por quê? Porque está registrado. Pode não ser nesse governo, porque esse é um governo cheio de corruptos, mas quando subir um outro governo que não tem corrupto, vai estar tudo registrado. E justiça tarda, mas chega. Agora, como já vimos, a assistência social, ou Bolsa Família, como é chamado no Brasil, elimina a pobreza, ele reduz a prostituição, reduz a criminalidade e ainda tem como consequência a criação de ricos no país. Mas já vimos que não elimina a corrupção no curto prazo, que é tranquilo, mas a longo prazo elimina. Tarda, mas chega. Mas também já vimos que o governo só está preocupado com socorro no pescoço. Essa medida não está sendo adotada porque está pensando no bem-estar do povo, certo? E também já vimos que o FMI também só está preocupado com seu investimento. Não está a pedir que o governo adote essa medida, que por acaso é correta, porque está preocupado com o povo. Não. Está a pedir que o governo adote essa medida porque está preocupado com o seu investimento. Então, sobra agora um grupo que tem que se preocupar com a implementação da assistência social. E esse grupo é o grupo de pressão, que é o grupo que vem do povo. Como o governo só está pensando nele, e o FMI também só está pensando nele, então o povo também só tem que pensar nele, que é fazer pressão para que se saia do subsídio aos preços para assistência social ou para o Bolsa Família. Vamos eliminar a corrupção a curto prazo? Não vamos. Mas pelo menos estamos no caminho certo, porque agora a corrupção está tudo registrado. Tarde ou cedo, os infratores vão pagar. Mais vale tarde do que nunca. E mais um ponto de que a ciência está correta é que a ciência diz que a subvenção do preço beneficia mais o rico do que o pobre. Vamos levar essa situação em Angola. Em Angola, quem tem as fazendas? Resposta simples, os ricos. Em Angola, quem tem 20 carros? Resposta simples, os ricos. Em Angola, quem tem geradores em casa, geradores industriais? Resposta simples, o rico. Então, em Angola, 80% da população não tem fazenda. Em Angola, cerca de 70% da população não tem viatura. E em Angola, 80% da população não chega a gastar $20 por mês em combustível no gerador, como fonte de eletricidade alternativa. Então, quem está a ganhar? O que é que o povo perde com a retirada dos subsídios ao combustível? O povo não perde nada. É claro que essa retirada não pode ser retirada e fica assim. Tem que ser retirado e substituído com outra coisa, que já vimos que nesse caso é a assistência social, ou o que chamam no Brasil Bolsa Família. Então, saímos dos subsídios e vamos para a assistência social. Este é o caminho que devemos seguir, porque já respondemos. Os subsídios só funcionam a curto prazo. Médio e longo prazo já não funciona. Só funciona para o rico. Não ajuda o pobre. Só ajuda o rico. Então, este é o trabalho do grupo de pressão. Fazer a pressão que se implementa a assistência social, que consiste em ajudar diretamente as famílias mais necessitadas, ajudar financeiramente, com dinheiro, com kwanza, dólar, real, euro, libras, mas diretamente ao necessitado. Isto sim vai ajudar o nosso país a avançar, vai eliminar a pobreza e nós vamos crescer. Pode não ser no curto prazo, mas a médio e longo prazo o país vai crescer, a pobreza vai desaparecer e a corrupção também
vai desaparecer. Agora, o segundo tema, que é a subida do preço da corrida do táxi. Então, o governo angolano subiu o preço da corrida do táxi a 50%. A pergunta é que não quero calar: esta é uma boa medida? Resposta simples: isto é uma palhaçada. Por quê? Primeiro, o Estado não tem que determinar o preço de nada. O que determina o preço no mercado é a lei da procura, oferta. Não é o governo que tem que determinar. Esse é um ponto. E segundo ponto é que, segundo alguns economistas renomados angolanos, dizem que mesmo com a subida dos combustíveis, não há necessidade de subir o preço do táxi. Por quê? Porque mesmo com o preço atual, mesmo sem subir o preço da corrida do táxi, ainda assim os taxistas conseguem lucrar. Então, por que subir? Não há necessidade para tal. O que acontece é que o governo nos habituou mal a nos tomar conta e nós ficamos mal habituados a ser tomado conta pelo governo, mas chegou a altura de sermos desmamados, chegou a altura de nós aprendermos a caminhar com os próprios pés. E o governo deve mesmo parar de subvencionar os preços, porque assim quem está a brincar de ser empresário vai deixar de ser empresário, deixa de ser empresário e deixa empresário a sério trabalhar à vontade. Deixa de brincar de ser empresário e vai trabalhar para os empresários a sério. Mas pode estar a pensar: mas está a ser cruel? Não estou a ser cruel. O mundo sempre foi assim. O mundo sempre foi dos que conseguem se adaptar. Então, empresário que está a brincar de ser empresário, se não está a aguentar, desiste e deixa quem realmente está a levar a sério a profissão de empresariado trabalhar. Não está a aguentar, não vai ficar sem trabalho. Vai trabalhar por empresário a sério, vai trabalhar por empresário com visão, porque com essa subida dos combustíveis só vai se manter no mercado quem inovar, quem for criativo, quem melhorar os seus produtos e os seus serviços. Essa é uma das vantagens de não ter os preços subvencionados, porque quando subvencionam os preços, os empresários não inovam, os empresários não são criativos, os empresários não querem mais melhorar os seus produtos e serviços. Por quê? Porque estão a depender do papai Estado, que está sempre a subvencionar, está sempre a injetar dinheiro, mas o país não avança, a economia não avança. Pode estar a pensar: não, mas estás a exagerar, falar que as pessoas estão a ser empresário de brincadeira. Irmão, eu não estou a exagerar. Vamos levar o caso de Angola. O governo angolano está há cerca de 1 ano sem pagar os seus prestadores de serviço. E o que está acontecendo com os prestadores de serviço? Estão a ir à falência. Por quê? Porque andaram a brincar de ser empresário. Por que andaram a brincar de ser empresário? Porque, afinal de contas, o seu cliente é o Estado. Afinal de contas, eles dependem do Estado. Se o Estado não lhe pagar, ele não tem lucro. Isso é brincar de ser empresário. Porque o teu cliente não pode ser Estado. Você não pode criar empresa para depender do Estado. É aquilo que eu disse. Fomos mal acostumados pelo Estado a nos tomar conta. E o Estado nos acostumou mal a nos tomar conta. Mas isso tem que acabar. Temos que levar as coisas a sério. Mas podes pensar também: não, a subida do preço do combustível, sem subir o preço do táxi, não, vamos ter crise. Muitos empresários vão à falência e os clientes vão sofrer. Não, isso é mentira. A crise é igual também à oportunidade. Você que está a brincar de ser empresário vai sair do mercado, mas isso do outro lado vai ser oportunidade para alguém que estava querendo entrar no mercado entrar. Por quê? Porque você saiu. Então, concluindo, resumindo, você que vai sair, mas não significa que o teu lugar vai ficar vazio, porque alguém já estava à espera que você desistisse para ele entrar. Por isso que a crise é crise para um, mas é oportunidade para outro. Você que está a brincar de ser empresário é que vai perder, mas o mercado não vai perder, os clientes não vão perder, porque você vai sair, vai entrar outro. O outro que está a brincar de ser empresário também vai sair e o outro a sério vai entrar. Então vai estar sempre tudo no equilíbrio. Você que está a brincar é que vai perder, mas o mercado não vai perder.
os clientes não vão perder, tudo vai continuar no equilíbrio. Então, deixemos de brincar de ser empresário. Então, o melhor é o Estado deixar mesmo de subvencionar os preços e, no lugar de subvencionar os preços, deve dar assistência social ao seu povo, deve dar assistência social aos mais carenciados e, mais importante, deve deixar os preços serem determinados pela lei da procura e oferta. Porque se um determinado vendedor subir o seu preço e o cliente não está disposto a pagar aquele preço, o cliente vai ir na concorrência que está a fazer preço mais barato. E aquele vendedor que subiu o seu preço, ele só tem dois caminhos: ou baixar o seu preço ou ir à falência. Mas o preço vai ter que estar sempre no equilíbrio. O preço tem que ser determinado pela lei da procura e oferta. E como já vimos, aquele vendedor que subiu o seu preço, se ele não aceitar baixar o seu preço e ele ir à falência, não é problema para a economia, não é problema para o povo. Por quê? Porque a saída dele do mercado vai ser oportunidade para o outro entrar no mercado. Então, temos que confiar nas leis do mercado, temos que confiar na ciência, temos que deixar de meter a política à frente, temos que deixar de colocar as nossas emoções à frente. O Estado se preocupa só em garantir que na economia haja concorrência, que não se formem monopólios, que não se formem empresas a combinarem preços. Mas isso aí, irmão, é o que se diz. No começo tem um gosto amargo, mas no final tem sabor de mel. E lembre-se, não se chega ao mel sem passar pelas abelhas. Então, pessoal, em resumo o Estado angolano deve deixar de ter empresas e deve deixar de subvencionar os preços, deve deixar a lei da procura e oferta determinar os preços dos produtos e serviços no mercado. O Estado deve se focar nas suas funções, que é cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar do transporte, cuidar das infraestruturas e, muito importante, cuidar da assistência social, cuidar do seu povo, garantir que o seu povo não fique na pobreza extrema e garantir que o seu povo possa ficar rico. Estado, essas são as suas funções. Garante a segurança do país e o seu povo, com liberdade, com criatividade, com genialidade, vão levar o país para frente. Se foca só nessas coisas: saúde, educação, segurança, transporte, infraestrutura e assistência social, que o povo vai fazer mágica, vai fazer maravilha, vai fazer o país chegar até a lua. Pessoal, este foi o vídeo de hoje. Estou um pouquinho enfermo, mas temos que trabalhar. O Bob Marley já disse que o filho de Satanás, o filho do capeta, como o brasileiro diz, não tira férias para fazer mal. Então, os filhos do Senhor, os filhos da luz, também não podem tirar férias para fazer o bem. Doente ou não doente, saudável ou não saudável, devem trabalhar, devem iluminar a escuridão. Pessoal, se gostou do vídeo, dá o like. Se acha que esse vídeo agregou valor, compartilha. E se achas que esse canal merece crescer, se inscreve. Aquele abraço. Agora, outra pergunta. Muitos devem estar se perguntando também, mas um aumento de salário não resolve esse problema? Não compensa o aumento do preço do combustível? Não é bem assim. Vamos começar com o privado. Para começar, o privado, para aumentar o salário, tu tens que ser alguém que produz, alguém produtivo. Se não fores alguém produtivo e fores reclamar um aumento de salário, a seguir vão te colocar na rua. Mas se fores produtivo, aí sim, vão te aumentar o salário. Mas vamos diretamente no caso de Angola, em que a maior parte dos empregados fazem parte da função pública. Então, se o Estado fizer o aumento salarial dos seus funcionários, isto significa que ele vai ter que aumentar mais impostos. Por que ele vai ter que aumentar mais impostos? Porque a função pública é improdutiva. Então, para o Estado ter dinheiro para cobrir o aumento salarial, ele vai ter que cobrar
mais imposto. Agora, a pergunta é a seguir: o imposto aumenta os preços ou baixa os preços dos produtos e serviços? A resposta é simples: o imposto aumenta os preços. Por isso que a melhor solução até agora é o Estado apostar na assistência social e o Estado deixar de ter muitas empresas. Por que deixar de ter muitas empresas? Porque se a maioria das empresas fossem privadas, quem estaria a se preocupar com a problemática do aumento salarial seria o setor privado. E já sabemos que se o setor privado decidir aumentar o salário dos seus funcionários, isto não afeta os preços. Por que não afeta o preço? Porque o próprio trabalhador que lhe fizer o aumento salarial vai ter que justificar este aumento. Isso quer dizer que se antes ele trabalhava por com o aumento, ele agora vai ter que trabalhar por 2. Por isso que não afeta o preço e também não afeta o imposto. Por isso que é melhor que a maior parte dos empregados façam parte do setor privado do que do setor público, porque quando o assunto é salário no setor público, isso significa que também vai aumentar imposto. Mas no setor privado, não. O aumento salarial não significa que o preço aumentou, apenas significa que esse trabalhador que lhe fizer aumento agora vai trabalhar a dobrar.